Boa noite, povo do YouTube. Que Deus abençoe sua vida de uma maneira especial. Pastor Lucas aqui entrando para mais uma oração da noite. Uma palavra e uma oração para a nossa noite, no nome do Senhor Jesus. Nós estamos em 21 dias de propósito. Estamos na última semana dos nossos 21 dias. Se você não participou de algum dia, volte lá do início e assista todos os dias, porque cada mensagem tem uma bênção para a sua vida, tá bom? Você pode ir lá na playlist Oração da Noite e participar de todas elas no nome do Senhor Jesus. Desde já eu peço a você, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações e também dê aí o seu like para que o YouTube entenda que essa palavra, que esse conteúdo é relevante e abençoou você, tá bom? Nós estamos hoje com o tema da mensagem falando do exemplo, o exemplo. E que exemplo é esse, pastor? Muitas pessoas querem ser exemplo, outras pessoas dizem fulano, ciclano ou Beltrano não é exemplo para mim. Tanto um quanto o outro ainda não entenderam qual é o verdadeiro exemplo. O exemplo que devemos seguir, o exemplo que devemos verdadeiramente acompanhar, né? E para isso a palavra de Deus nos diz aqui no livro de João, capítulo 13, versículo 15, o seguinte: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. Meus queridos, essas palavras são do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele disse assim: porque eu vos dei o exemplo. Muita gente se pergunta por que Jesus viveu da forma que ele viveu, por que ele falou aquilo que ele falou, por que ele tomou atitudes que ele tomou. Aqui está toda a resposta que nós precisamos. Ele nos deu o exemplo para que, como ele fez, possamos fazer também. Então, pastor, o que eu faço na minha vida? Qual o exemplo que eu devo seguir? O nosso exemplo é sempre Jesus. Em diversas passagens, podemos falar sobre o exemplo que ele nos dá. Naquela passagem que fala da mulher adúltera, Jesus ele disse assim: aquele que não tiver pecados, que atire a primeira pedra. O exemplo que Jesus estava dando ali para os homens, que a nossa missão não era de acusar, porque da mesma forma que nós acusamos, apontamos um erro, também nós temos erros. Jesus deu o exemplo para não julgarmos. E várias outras passagens
Jesus nos dá o exemplo quando ele paga um imposto ao entrar numa cidade, mandando Pedro ir lá e retirar uma moeda, para ele e outra para Pedro, da boca de um peixe, para pagar então o seu imposto. Jesus nos dá um exemplo de humildade quando ele pede a João que o batize, e João diz para ele: olha, Senhor, não sou digno de carregar nem as suas sandálias. Mas o Senhor Jesus, ele disse a João: me convém cumprir toda a justiça no céu e na terra. Jesus foi o exemplo no batismo, foi o exemplo no pagamento de impostos, foi o exemplo no perdão daquela mulher adúltera. Jesus foi o exemplo para os seus discípulos, exemplo de oração, exemplo de santidade, exemplo de fidelidade a Deus, exemplo de comunhão com o Pai, porque ele dizia: eu e o Pai somos um. Então, que você possa pegar todos os exemplos e saber que o exemplo para você é Jesus Cristo, tá bom? E que você possa ser alguém que vai cumprir, fazer tudo aquilo que um dia ele fez. Que Deus possa abençoar a sua vida de uma maneira especial nessa noite, tá bom? Deixa eu pedir a você para que você inclua em nossas orações o seu nome e o da sua família, porque esses nomes ficarão registrados aqui na parte inferior do nosso vídeo, nos comentários, e todos os dias que nós nos lembrarmos deste canal ou fazemos alguma oração, todos serão inclusos, tá bom? Todos os dias nós fazemos isso e continuaremos fazendo, tá bom? No nome de Jesus, escreva o seu nome, da sua família, para oração, tá bom? Vamos para a oração da noite, momento de oração, momento de falar com Deus. Grande Deus, maravilhoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, Deus fiel, agradecemos ao Senhor, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, que ainda o Senhor fará nas nossas vidas. Deus, que essa pessoa possa seguir o bom exemplo, que é o Senhor. Sabemos que os maus exemplos existem, mas nenhum deles devem ser seguidos. Que o teu poder, que a tua unção alcance cada pessoa, que ela tenha uma noite de paz, de alegria, que ela descanse debaixo da sua poderosa mão, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, glória a Deus. Que Deus abençoe sua vida de uma maneira especial. Se você se esqueceu de se inscrever, se inscreva aí, que ainda dá tempo. Nosso canal, ative as notificações e também deixe o seu like, porque essa palavra te abençoou e você vai sempre seguir o bom exemplo. Um abraço, fique com Deus, que Deus te abençoe. Tchau.